A graça e a paz do Senhor, irmãos. É muito bom estar aqui. Fazia tempo que eu não vim aqui, eu acho que há uns 5, 6 anos. É uma alegria poder rever tantos irmãos. E há mais ou menos 22 anos, essa igreja que participa da nossa missão, do ministério que nós dirigimos, que trabalha com prostitutas, com travestis, que trabalha hoje com moradores de rua, com catadores de reciclável em São Paulo. Temos 14 municípios de Manaus, de comunidades ribeirinhas do Amazonas, aonde a nossa missão está presente. Temos trabalhos diversos por esse país afora. Eu estou na missão já, no geral, há 44 anos. A minha vida foi sempre obra missionária. Eu fui frade franciscano durante 10 anos da minha vida e me dediquei à obra missionária. Fiquei no seminário 15 anos da minha vida, me formando para ser missionário. Hoje eu já estou jubilado como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Já chegou a idade, chegaram as enfermidades, chegaram um monte de coisas, mas eu entendo que a missão, ela só acaba quando nós estivermos na presença de Deus. Enquanto estivermos aqui, nós somos chamados à primeira missão, que é viver para a glória de Deus. Tá? Em segundo lugar, tem muita gente que, quando eu falei, fui frade franciscano, olha, até padre está se convertendo, né? Eu detesto ser chamado de ex-padre. Aliás, eu detesto tudo aquilo que diz ex-maconheiro, ex-ladrão, ex-gordo, ex-não sei o quê, porque todos nós somos ex-alguma coisa, não é? E no meio evangélico hoje, isso é usado de uma forma tão sensacionalista, que parece que os evangélicos se tornam assim... Tem crente que eu acho que já devia ter morrido, porque parece que ele já está no terceiro céu, né? Eu sou crente, o resto está tudo no inferno, glória a Deus. Então tem gente que pensa assim, o padre se converteu. Não, eu não... É uma coisa assim tão natural o cristianismo na minha vida, porque desde criança eu fui criado, né, pela minha avó para ser um padre, um frade, um missionário. Então passei daquela fase de ex, né? No início da minha conversão foi a pior besteira do mundo, quando eu entrei naquela dos evangélicos, né, dos gospels. Olha, hoje virar um ex-padre aqui, a igreja lotava de gente para ver a gente falar mal da igreja católica. Eu, graças a Deus, sempre tive sabedoria de não cuspir no prato que eu comi, né? E hoje, se eu tivesse que falar mal de alguma denominação, de alguma igreja, eu ia falar da nossa, né? Do meio evangélico está nojento, não está? Eu, pelo menos, sinto nojo, né? De uns 5 anos para cá, eu tenho sentido muito nojo do meio gospel, né? Que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, não tem nada a ver com o evangelho de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Não tem. E eu acho que eu estou completando a minha carreira com uma certa frustração de ver que a igreja continua ainda tendo que ter um domingo para pensar em missões. Longe de mim querer vir aqui para estar paulada em alguém. Se alguém aqui que merece uma paulada, sou eu, em primeiro lugar, né? E eu vejo, quando se fala em domingo missionário ou conferências missionárias, eu participei de centenas, inclusive aqui, de conferências missionárias por esse Brasil afora e até fora do Brasil. E quando falo em conferência missionária, tem muitos crentes que têm reações adversas. Tem muito crente que fala, não, eu nem vou hoje porque eu não quero ser confrontado. Porque missionário tem um vício horrível, e eu aprendi isso há alguns anos já. Quando a gente vai a uma igreja para falar sobre missões,
geralmente, eu não estou falando todos, né? Eu não posso generalizar, mas o missionário se sente cheio de si para falar que ele é mais crente do que a igreja. Então muita gente sai da conferência missionária mexidos, não com a fé, não com a alma, mas mexido apenas no sentimento de não estar fazendo nada. Então tem gente que não prefere vir. Quem vem, já vem preparado, né? Porque missionário pede dinheiro. Missionário geralmente chega com problema de dente. Missionário bom para a igreja é aquele que chega num carrinho velho ou de ônibus, sem roupa. Sabe aqueles missionários, aqueles piedosos? Ai, eu estava orando, não tinha o que comer em casa, eu orei e caiu um pacote de arroz lá de cima do céu. A igreja vem abaixo. Vamos ajudar missões, vamos ajudar missões. Então, há muito tempo eu tenho procurado seguir uma direção de Deus para falar a respeito da sua missão aqui na face da terra. Eu não quero confrontar ninguém. O chamado que Deus deu para eu estar hoje fazendo o que eu faço é meu. Você não tem nada a ver com isso. Se Deus tocar o seu coração para me acompanhar, amém. Como muitos missionários têm me acompanhado, porque sozinho a gente não dá conta de fazer tudo. Mas você tem uma missão específica no reino de Deus. E eu vejo que hoje a igreja é um campo missionário. A igreja que somos nós é um campo missionário. Eu resolvi, durante esse ano, pode ficar tranquilo que eu vou ler a Bíblia, né? Pode ficar tranquilo que eu vou só estou dando uma introdução, porque crente, é engraçado esse aspecto, né? Crente é viciado em Bíblia, né? Viciado. Outro dia eu esqueci de levar a Bíblia numa igreja, faz tempo já. E eu falei, bom, qualquer irmão me empresta a Bíblia lá, né? E eu fui pedir a Bíblia para o irmão que estava do meu lado e fiquei constrangido, porque ele olhou para mim e falou assim, nossa, pastor, mas o senhor vem para a batalha sem a arma? É um dos crentes, né, que poderiam estar já no terceiro céu, né? Eu falei, pois é, esqueci a arma, né? Mas tem tanta gente que usa a arma de forma errada, né? E que causa danos irreversíveis para a alma, para a vida. Então, a igreja é um campo missionário. Você é um campo missionário. Vocês estão vendo essa foto aí? Essa foto foi de sexta-feira. Essa mulher, ela chama Márcia. E é uma moradora de rua que há quase um mês nós estamos acompanhando. No final do trabalho que eu faço com o lixão, com os recicláveis, que são mais de 120 famílias que vivem lá separando lixo, recolhendo lixo, a Márcia, ela tem claramente problemas mentais, problemas psiquiátricos. E toda vez que eu chego lá, ela corre e cagueta todo mundo que está fazendo coisa errada, me protege. O barraquinho dela, não sei, depois vocês podem seguir nas redes sociais, é tudo arrumadinho, tem até vaso de planta, ela cuida, né? O companheiro dela está há 9 anos com ela, muito amor em jogo, né? Muita coisa, né? E aí ela me trata assim como pai. E aí sexta-feira, quando a gente estava saindo de lá à tarde, ela falou, olha, tem um presente que eu entreguei para o missionário e dá para o senhor. Eu falei, não, então nós vamos resolver esse negócio, eu quero que você me dê o presente. Aí ela é um artesanato que lembra a imagem de Francisco de Assis, né, que foi onde eu aprendi tudo que eu faço a respeito de obra missionária, foi o Evangelho, logicamente, mas a princípio da vida franciscana. No decorrer do que eu for falando, vai ser mostrado algumas fotos recentes do que nós estamos fazendo, principalmente em São Paulo. E a igreja que somos nós somos um povo que nós precisamos nos definir em relação a Jesus Cristo de Nazaré. Né?
Eu acho super positivo um domingo missionário, no sentido assim de saber o que está sendo feito na obra missionária e também nortear a nossa vida naquilo que está sendo feito na nossa vida pessoal, através da nossa experiência pessoal com Jesus Cristo. Isso aí é lá no lixão já. É muito difícil falar de missões para pessoas que não têm experiência com aquele que chama, que é Jesus. É difícil convencer um cristão a respeito de missões se esse cristão não tem uma experiência pessoal com Deus, de forma plena, de forma clara. É muito difícil a gente convencer as pessoas a investirem na obra missionária se ela não tem uma vivência diária com Deus, através da oração, através do tempo a sós com Ele, através de uma experiência pessoal que só Ele e você pode ter. Então nós todos somos um campo missionário. Todos nós somos um campo missionário. Não se sinta constrangido se você não consegue ou não foi chamado a fazer, por exemplo, o que está nessas imagens aí. Mas você tem um chamado à vida. E eu gostaria de começar, agora nós vamos abrir as nossas Bíblias, no primeiro versículo do capítulo 5 de Mateus, que é o dito chamado Sermão do Monte. Mas eu não considero esse sermão como Sermão do Monte só. Esse sermão é um sermão para a vida, né? Há teólogos que dizem, e eu compartilho dessa teoria, eu fiz teologia durante 6 anos da minha vida, e uma das coisas que mais me marcou nas direções espirituais que a gente tinha, foi o Sermão do Monte. Se não existisse mais nenhuma palavra de Jesus, a não ser esse Sermão do Monte, ele já teria dado o recado que ele veio dar. Capítulos 5, 6 e 7 do Sermão do Monte é o suficiente para você entender todo o projeto de Deus para a vida humana. E eu tenho gasto a minha vida nos últimos 5 anos a ler e a estudar, e a cada vez que eu leio o Sermão do Monte, eu fico assim, maravilhado. Diz o seguinte, o terceiro versículo: Feliz os pobres no espírito, porque deles é o reino de Deus. Talvez a minha tradução esteja um pouco diferente da sua. Depois, o outro texto que nós propusemos a falar aqui, hoje de manhã e à noite, está lá em Mateus 9, versículos 35, e nós vamos usar esses 2 textos em diante. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando-as em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Então, primeiro nós temos o terceiro versículo do capítulo 5 de Mateus. O principal entendimento do Evangelho é não termos uma visão de que Jesus Cristo só andava no meio de pobres e miseráveis, socialmente falando. Aqui, quando ele fala de pobres de espírito, ele está falando de pobreza humana, de miséria humana, que está em mim e que está em você. Muitos missionários erram, pensando que missão é dar comida aos pobres, socialmente falando. É dar dinheiro aos pobres, socialmente falando.
é dar esmola aos pobres, simplesmente por, talvez, pensar que está ajudando em obra missionária. A obra missionária começa em nós, e a partir de nós, talvez, para os pobres que não têm dinheiro. Mas todos nós temos a nossa pobreza, não temos? Quais são as suas? Vamos falar num campo missionário bem ser humano, crente. Qual que é a tua miséria? Talvez você não precise de uma barraca. Eu vi que passaram várias barracas aqui que nós doamos para os moradores de rua. Mas talvez você precise de um acolhimento melhor na sua vida, no reino de Deus. Talvez Deus precise fazer morada verdadeiramente na sua vida e no seu coração. Talvez você tenha muito alimento, e como aqui no Paraná se come bem e se come muito, né? Eu estou vendo que tem gente aqui que... Aqui ninguém passa fome. Muito pelo contrário. Tem gente precisando urgentemente parar de comer, né? Por questão até de saúde, né? A começar por mim. Mas e a fome que você tem das outras coisas? Os desejos, as vontades, os sonhos. Eu sei que todo mundo aqui toma banho todo dia. Alguns talvez 2 vezes por dia, que seria o certo. Outros tomam 1, mas é o suficiente, porque não faz nada, não transpira, não... Eu já atendi pessoas nas ruas que não tomam banho há 3, 4 dias. Mas será que você é mais limpo do que esse que não tem a oportunidade de tomar banho? Aí Jesus fala, você está limpo por fora, mas por dentro você está um lixo, fedendo. Quais são as sujeiras invisíveis da sua vida? Eu tenho aprendido na experiência com Deus, na experiência com Deus mesmo. Eu acho que quem me conhece aqui há bastante tempo, dá para perceber que o meu discurso mudou. Por quê? Porque há muito tempo eu tenho percebido que se eu não tiver uma vida de oração a sós com Deus, eu jamais poderia viver o que eu estou vivendo. E a oração é tão importante que nos evangelhos, há mais de 20 vezes que relata que Jesus saiu do meio das multidões e dos discípulos e ia ficar a sós com Deus. Geralmente numa montanha, geralmente num lugar. E de lá ele voltava cheio de poder para fazer aquilo que o Pai confiou a ele. Por isso que ele curava os enfermos, por isso que ele libertava os endemoniados, por isso que ele tinha uma palavra de autoridade, por isso que ele tinha tudo isso, porque ele tinha um contato íntimo, cara a cara, com o Pai. Então, primeiro, não acontece nada na vida da gente se a gente não tiver momentos a sós com Deus. Esqueça missão, esqueça trabalho, esqueça família, esqueça qualquer prioridade que você tenha. A primeira deve ser um tempo separado do dia para estar a sós com Deus.
Ah, mas eu oro dirigindo, indo para o trabalho, eu oro cozinhando, eu oro... Não. Não. Eu, por exemplo, tenho tido necessidade, cada vez mais, de ter o meu tempo a sós com Deus. Sem celular, sem família, sem nada. É o meu tempo de 1h, 40 minutos. Não importa o tempo que você tem a sós com Deus. Eu, uma vez por mês, tenho tido a necessidade de ficar 3 dias isolado. E como eu fui franciscano, isso não é difícil encontrar um convento, se bem que eu tenho ido mais nos beneditinos, que é silêncio absoluto. 3 dias onde a gente tem 3 momentos de oração verbalizado, o resto é silêncio profundo. Para tudo. É um choque. Porque a gente sabe muito a respeito de Deus. Nós, presbiterianos, nós somos expertos em ouvir bons sermões. Nós somos os melhores pregadores. Nós somos os melhores professores de escola dominical. Nós temos os melhores conhecimentos teológicos de tudo que a gente pode saber a respeito de igreja, de religião, de calvinismo, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Só que quando você vai conversar com alguém, você vê que essa pessoa sabe tudo. Aprendeu tudo de Bíblia. Outro dia um cara chegou para mim, um senhor, chegou para mim e falou, já li a Bíblia 48 vezes. Eu falei, é outro que já devia estar morto, né? No céu. Porque é uma pessoa que chega e fala, olha, eu já li a Bíblia 48 vezes. O que eu tenho com isso? O azar foi seu. Você não entendeu nada, você precisa aprender ainda, né? Porque nós presbiterianos, nós temos uma certa arrogância religiosa. Você já percebeu? Atualmente eu não consigo mais ouvir sermões de 3, 4, não sei nem quantos pontos mais existe, né? As pessoas estão cansadas de ouvir sermões que ficam no intelecto. Eu não estou falando que isso não é importante. A fé vem pelo ouvir. Mas existem muitas formas da gente ouvir. Nós somos excelentes conhecedores a respeito de Deus. Mas pouquíssimos de nós temos uma experiência pessoal com esse Deus. Muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer com o conhecimento que a gente tem de Deus. Tá, agora eu conheço tudo a respeito de Deus. E o que eu faço com esse Deus? Aí a gente vai para um texto que fala que Jesus se compadeceu daquela multidão, porque eles estavam cansados, exaustos, em algumas traduções, e abatidos. O que é compadecer-se? Por exemplo, você tem compaixão de você mesmo? Você já se colocou no seu lugar? Porque tem gente que precisa se compadecer de si, antes de se compadecer dos outros. Por isso que falar de missões, por exemplo, para a igreja, é mais difícil do que falar de missões, ou fazer missões, dentro de uma zona de meretrício, por exemplo, com prostitutas e travestis. É muito mais fácil pregar o evangelho fora das 4 paredes das igrejas, para os pobres, para os miseráveis, não é? Do que para a igreja. Porque nós temos uma certa noção do que vem a ser a Deus, do que vem a ser a pessoa de Deus. Mas nós não temos intimidade com esse Deus.
a cada dia que passa, eu vejo que o que falta para nós, discípulos de Jesus, é um momento de quietude, de silêncio, de entrar dentro de nós mesmos e descobrirmos que nós temos uma missão com a nossa vida, a começar por nós. Todos nós aqui temos uma história, todos nós aqui temos as dificuldades diárias da vida, todos nós aqui temos os nossos problemas emocionais, afetivos, todos nós aqui temos as nossas pobrezas, que podem não ser materiais, mas existem pobrezas e exaustão piores do que as necessidades materiais. Eu, atualmente, tenho vivido a experiência da compaixão em relação a mim e, através de mim, nos outros. Só os humildes são capazes de amar. E é isso que Jesus vem nos ensinar, a sermos humildes, para que possamos amar a nós mesmos, ao próximo e a Deus. Qual que é o primeiro e único mandamento que... Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si. Aí a gente inverte. Se eu não me amo, se eu não consigo entender o projeto de Deus para a minha vida, provavelmente eu não vou amar o próximo. Dificilmente eu vou amar o próximo. Eu posso socorrer o próximo. E a Deus menos ainda. Você sabia, você já parou para pensar, quando eu vi a Cecília aqui, você já parou para pensar que você é uma pessoa única no mundo, que nunca existiu, não existe e nunca existirá ninguém como você? Você já parou para pensar que você é único no mundo? E a forma que Deus fez, sei lá se usou forma, a forma foi o papai e a mamãe, né? É um tema tão árido esse. Nunca existiu, não existe e nunca existirá ninguém como você. Deus criou você unicamente, é você. E Ele te criou com uma certa necessidade dele mesmo. A sede de Deus. Nós nascemos, todo ser humano do mundo inteiro, independente de religião, nasce com uma sede do seu Criador. Se existe a sede que está em nós, existe a fonte, que é Deus. Muitos conseguem enxergar a fonte em tudo aquilo que não é o seu Criador. Consumismo, sexo, droga, maldade, busca, materialismo exacerbado, querer, tudo que acontece na vida, tudo que conquista, tudo que aparentemente dá uma certa saciedade. Mas ele nunca está completamente saciado. É por isso que eu falo a necessidade de nós termos uma experiência pessoal com o nosso Criador. Em Cristo Jesus, o nosso Pai Celestial. Quando nós julgamos, por exemplo, as pessoas, nós geralmente não olhamos para nós. E Jesus fala, olha,
Antes de você tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tire a trave. E a gente só vai conseguir ter uma experiência com Deus quando nós começarmos a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer as misérias que nós temos. E que Ele é a fonte para realmente preencher todo o vazio da nossa vida e do nosso coração. Jesus, num determinado momento, ele fala assim: olha, essas pessoas que estão aqui estão como ovelhas sem pastor. Por quê? E no meio dessas multidões, tem muita gente que olhando o texto assim, não eram só pobres materiais, eram pessoas cansadas e oprimidas. Eu gosto muito de falar numa igreja como essa, que eu estou vendo assim, aqui muitos jovens, que provavelmente devem estar estudando, devem estar dentro de uma universidade, que para pensar, né? Que questiona, e que não são ovelhas onde os pastores colocam um cabresto e tudo bem. Se bem que a ovelha não... Eu nunca vi ovelha sendo puxada. A gente vê nos currais, né, das igrejas, que são manipuladas, que são escravizadas, que são oprimidas. É para esse tipo de pessoas que Jesus está falando. Porque o Evangelho e o Reino de Deus foi feito para pessoas inteligentes, não burras e não manipuladas. Porque nós só temos uma vida e somos únicos nesse mundo. E o nosso pastor supremo é Jesus Cristo de Nazaré. Mais ninguém. Eu sou pastor, ele é pastor, pastor Luciano, tem o pastor Newton Tuller que está aqui visitando vocês também, que veio para me ver. Olha que orgulho. Dá uma, né? Quando alguém me chama de reverendo, então eu fico pensando que eu sou alguma porcaria. Pastor, às vezes as pessoas têm uma coisa com pastor, né? Ah, e o pastor, não, o pastor falou. Falou que a gente não pode fazer um monte de coisa. Eu tenho uma bronca quando eu encontro crentes que são escravizados pela religião, que não pode beber, não pode fumar, não pode dançar, não pode fazer não sei o quê, não pode fazer não sei o quê, não pode fazer não sei o quê. Tudo bem, eu não faço nada disso. Aí Jesus fala, olha, uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, dê aos pobres, e depois vem ser crente. A quem nós estamos, por quem nós estamos sendo pastoreados? Por Jesus Cristo de Nazaré? Eu tenho falado muito para pastores. E tem pastores que acham que eles são assim... tem pastores que dá vontade de matar. Tem uma frase que a gente tem ouvido muito, que é nojenta, né? Não mexa com ungido. Como se ele tivesse um lugarzinho até especial no céu, né? Eu tenho a impressão que a gente vai chegar lá no céu, a gente vai perceber que vai ter poucos pastores. Que pensaram que foram muitos pastores aqui, né? Porque Jesus até hoje nos vê, inclusive os pastores, como ovelhas sem pastor, que não tem direcionamento certo, correto, inteligente. Essa é a missão que a gente tem que descobrir dentro da nossa vida. Nós precisamos ser pastoreados por Jesus Cristo.
Ele é o nosso pastor. E ele pede aqui que a gente ore para que apareçam operários, para que o reino de Deus seja realmente conhecido nele, não em nós. Só os humildes amam. Eu tenho alguns vídeos nas redes sociais que eu não faço por sensacionalismo nem nada, não. Mas eu vejo a reação das pessoas em relação aos trabalhos que nós estamos desenvolvendo. E tem gente que rasga elogio, né? Nossa, pastor, só o senhor mesmo. As mensagens que eu mais recebo, o seu galardão. Olha, eu queria que alguém me explicasse o que é galardão. Porque tem gente que só quer ser crente, chegar no céu, porque vai ter galardão a mais. Lá eu vou ter mais galardão, porque eu fui muito bonzinho, eu fui missionário. Lá eu vou ter muito galardão, porque eu ajudei a obra de Deus. Gente, se a gente entrar lá, dê-se por satisfeito. Atualmente eu estou tendo uma visão assim, um pouco diferente de como será o reino definitivo, o céu, para muitos. Eu tenho a impressão que, diante de tanta euforia espiritual, né? Tem gente que a gente vai na igreja, tem gente que vê o sobrenatural, vê não sei o quê. Eu nunca vi nada. Eu nunca senti nada. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Nunca senti arrepio. Eu nunca senti assim. Nunca. Esse começo de ano, eu tenho vindo já lutando com algumas enfermidades que estão me incomodando muito, incomodando meu corpo. E em janeiro, fevereiro, por causa das enfermidades, eu tive uma depressão severa e profunda. Eu fiquei quase 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, que a única coisa que eu queria era morrer. Não precisa levantar a mão, não, mas eu acho que muita gente já passou por isso. A minha vida perdeu sentido, eu não conseguia mais nada. Entrei no fundo do poço. Só que Deus não tirou aquela sede de mim. E às vezes eu deitava, eu quase não levantava para almoçar, ou às vezes... E eu fiquei muito tempo só gemendo na presença de Deus, porque nem orar eu tinha disposição. Só que foi o momento mais importante, talvez, da minha vida. Porque Deus foi trabalhando no meu coração. Eu nunca imaginei que eu pudesse renascer das cinzas. E hoje, lógico, fazendo muito tratamento, tomando muito remédio, mas muito remédio mesmo, sendo acompanhado pelos profissionais que me acompanham nas áreas que eu preciso. De repente, Deus me coloca o desafio das ruas de São Paulo e os catadores de lixo, recicladores. E eu orei muito antes de tomar a decisão que eu tomei há 1 mês atrás, que é de radicalizar realmente a minha vocação. Então, lá em São Paulo, eu tenho o meu lugar, a minha barraquinha. Eu não vou falar que eu passo 24 horas por dia lá, porque a minha saúde não permite. Mas ontem eu fico lá de segunda a sexta. Ontem eu senti falta de estar no meio dos meus pobres, principalmente dos catadores de reciclável.
Eu chego lá, tenho o meu escritóriozinho. Não é bagunçado, não. Lá tem, como é que chama? Pastoral, gabinete pastoral. E a alegria de, por exemplo, conversar com as mulheres, que são a maioria mulheres que trabalham no recolhimento do lixo na rua e na separação do lixo. A sede que essas pessoas têm é a mesma sede que nós temos. A minha família quer morrer comigo. Todo mundo quer morrer comigo. Outro dia chegou uma pessoa e falou assim: quanto você gasta por dia aqui? Qual vai ser o valor desse projeto? Porque lá sempre a gente tem que... Uma das coisas que a gente tem ajudado é comprar carroças. Aqui em Maringá, eu não sei se tem pessoas que catam lixo, catam reciclável. Nós já demos, eu acho que, dezenas de carroças, e o que eles mais querem hoje é esse instrumento para que eles possam trabalhar. Cada carroça gira em torno de 350, 400 reais. Então, a gente gasta, em média, por dia, a gente joga fora, né? É interessante, né? Eu tenho me incomodado muito quando eu vejo isso aqui, ó. E a gente costuma... né? Mas tem gente que fala assim: mas você está jogando dinheiro fora. Eu vi as crianças vindo trazer no gasofilácio, e é tão bonito, porque as crianças são humildes. E só os humildes amam. Elas vêm, provavelmente, lógico, os pais é que deram para que ela viesse aqui, mas elas vêm com um despojamento que nós, os adultos, nós não temos. Eu acho que hoje eu estou ficando realmente louco. Porque eu me tornei, talvez, uma pessoa despojada. E eu não estou falando isso para... É muito difícil. É só o poder do Espírito Santo para nos dar o dom do despojamento. Que não é que o dom do despojamento vá abençoar mais os outros. Abençoa mais a gente. Sexta-feira, e eu já vou encerrar, porque quem fala demais dá bom dia cavalo, vou tirar daqui, porque senão, né? E não vem me pedir não, porque vocês não precisam. Deve ter quase R$1.000 aqui, segunda-feira vai tudo pro lixo, literalmente. Sexta-feira, eu acordo muito cedo, acordei era umas 5:45, e nos momentos de oração, nas minhas disciplinas espirituais, eu comecei a orar. E nem me passou pela cabeça se a gente tinha recurso naquele dia para a gente ir. Porque de onde eu moro, lá, dá mais ou menos uns 50 quilômetros. E São Paulo é tudo diferente. E eu agradeci a Deus, orei, vi o que eu tinha que fazer, e não sei o quê, e depois que eu tomei banho, eu fui para o maldito celular. Porque hoje a gente, quando acorda, a primeira coisa que a gente faz é ver o celular, né? Eu estou conseguindo fazer o contrário, porque a tentação é grande, né? O celular hoje faz parte, é um órgão importante do nosso corpo. Nós não conseguimos viver sem. É vital, né? E eu tomei banho e tudo, aí eu fui para ver, porque no WhatsApp, lógico, tem muitas coisas que a gente pode resolver rapidamente.
E lá tinha uma mensagem das porcarias que a gente recebe hoje, né, de vídeos e de coisas, que o pessoal, eu nem abro, né, eu não sei. Ah, o senhor viu o vídeo? Não, não vejo, não vejo vídeo. E eu faço vídeo para os outros verem, eu espero que não vejam também, porque é perder muito tempo. Se bem que nós talvez tenha alguma coisa que preste, né? Aí tinha uma mensagem de uma mulher que eu achei muito interessante. Ela falou: pastor, eu estou incomodado. E eu gostaria de ajudar vocês no projeto missionário aí, de tantos que a gente tem, né? Ela falou assim: Deus está me incomodando e eu gostaria de saber quanto é que o senhor gasta de combustível por mês ou por semana. E nós temos uma Toro, porque é um carro que serve para carregar um monte de coisa, né? Às vezes a gente transforma a Toro numa Kombi, porque cabe muita... Graças a Deus. A gente precisava de uma caminhonete, inclusive. Quem tiver no coração aí o despojamento, de dar uma caminhonete. Aí eu falei: olha, para encher o tanque do nosso carro é em torno de R$180, porque a gente usa álcool. Eu não sei qual é o preço do álcool aqui. 170, 180. E eu sou muito seco nas respostas. Aí ela falou assim, o senhor pode mandar o seu Pix? Eu falei: ô, benção, glória a Deus. Aí, por exemplo, ela mandou 10 tanques de combustível. Era uma coisa que no meu coração estava me incomodando, porque a gente tem gasto muito nesse sentido. Mas olha, Deus preparando todas as coisas, né? Sem apelação, coloquei na minha cabeça que até dezembro, até o dia 10, ou dezembro, sei lá, a gente põe um prazo para a gente mesmo, né? Eu quero arrecadar 1 milhão de cesta básica. Não sei nem onde eu vou pôr tudo isso. Mas, na verdade, eu não quero 1 milhão de cesta básica, eu quero o valor da cesta básica. Para aí ficar doido de vez. E rasgar dinheiro. Rasgar dinheiro na Amazônia, rasgar dinheiro com muitos missionários que estão passando por muitas dificuldades, rasgar dinheiro com muitas famílias que nós estamos acompanhando, que estão precisando muito além de cesta básica. Rasgar dinheiro, dá. Se despojar. Cada cesta lá em São Paulo custa em torno de R$70. Aí vocês vão falar: nossa, mas 70 milhões... ousado, hein? Vamos corajoso. Não, é besta. Mas eu tenho sentido na pele que a missão, há muitos anos no Brasil, deixou de ser missão. E nós precisamos hoje, talvez, de uma injeção de dinheiro, mas que venha de corações que realmente sejam despojados. Lá no fundo tem um missionário Carlos, que trabalha mais com moradores de rua do que eu, ele está vendendo os livros lá. Tem um cartão onde você pode entrar nas redes sociais, eu nem entro, não tenho redes sociais. Tem gente que cuida, mas eu não gosto de Facebook, não gosto de nada disso. E eu acho que dentro dessa confusão de redes sociais, a gente pode aproveitar para aliviar o sofrimento de muita gente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado, principalmente pela vida. Chega lá na tua casa, abre a geladeira, abre a despensa. Na hora que você for comer, veja a bondade de Deus sobre a sua vida. E não se coloque como pessoas superiores, não. Tá? Que você não vale nada. Como eu, principalmente, não tenho valor nenhum. Mas diante de Deus nós temos, sim, um amor incondicional.
Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Nós Te glorificamos porque o Senhor, não só quando viveu aqui na terra, mas do Teu trono, o Senhor continua tendo compaixão e misericórdia de cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor, como pastor, tem o desejo de dirigir as nossas vidas, de nos proteger, de nos alimentar. E todos nós, nesse mundo todo, necessitamos do Teu pastoreio. Obrigado pela vida dessa igreja, obrigado por tudo que já aconteceu aqui neste domingo de manhã e pela Tua misericórdia que sempre nos alcança. Em nome de Jesus. Amém.